Opa, professor Felipe Fontoura por aqui, novamente com vocês o nosso mini curso de como aprender a programar do zero. E hoje na aula número 3 do módulo 2 a gente vai falar de um papo bem importante. Importante por quê? Porque muita gente acaba se frustrando no momento que está começando a aprender a programar por conta dos erros de programação. Como eu comentei já com você, o programador ele é uma. O programador não, desculpa, o computador ele é uma máquina, assim, vamos dizer assim, entre aspas, burra. Por quê? Porque ele precisa de uma instrução exatamente escrita, né, com letras minúsculas, ponto e vírgula, aspas, tem toda uma regra de comunicação, porque é dessa forma que você consegue se comunicar com ele, por uma linguagem de programação. E muitas das vezes é normal que um iniciante cometa muitos erros de sintaxe e até erros de lógica, que é o que eu vou comentar nessa aula de que você está vendo assistindo agora. E eu vou até te falar mais para frente nessa aula quais são os erros mais comuns e como que você consegue evitar e até ter menos dor de cabeça fazendo o seu programa. Mas vamos lá, já estou passando um conteúdo agora no início da aula. Vamos seguir a aula aqui para que você consiga acompanhar comigo. Bom, vamos lá. Bom, como que você consegue encontrar e entender os erros de execução de um programa? Bom, todo computador, como eu comentei, ele é burro, né? Por quê? Porque ele é um robô que segue instruções literalmente da forma que você escreveu. Ele não é um ser pensante, ele não consegue ter imaginação, por enquanto. Né? Então, se você esquecer de algum detalhe no código do seu programa, o seu programa inteiro ele deixa de funcionar, ele não executa. Exatamente isso que você está escutando. Ele não executa, ele para, ele congela. É como se ele ficasse parado ali e falasse assim, agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque tem algum problema. E então, como que você consegue encontrar ou até achar essas mensagens de erro? No nosso caso, como a gente está utilizando a linguagem de programação JavaScript, a gente vai utilizar o famigerado console do Google Chrome. Como assim? Você vai abrir o console da maneira que eu já comentei, pelo aquele menu de contexto, você vai clicando, abre ferramentas do desenvolvedor, você tem ele ali. Aqui no slide eu estou relembrando a forma. E o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar é, uma mensagem, normalmente em inglês, e vai deixar a tela de execução do seu programa em branca. Então você vai ter essa sacada, essa possibilidade de verificar qual mensagem que é. Claro que o computador ele simplesmente vai falar assim, olha, não consigo rodar e vai tentar dar alguma dica para você, porque nem ele mesmo sabe, porque se ele soubesse, ele já arrumaria para você. Então eu vejo que nessa situação muita gente acaba se frustrando, ficando com raiva, né, dando até murro no teclado às vezes, já cansei de ver isso daí. E mais pra frente também nessa aula, lá no finalzinho, eu vou dar dicas como que você consegue deixar até de ficar nervoso, ficar calmo, ficar tranquilo, que claro, a gente sabe, com tranquilidade a gente consegue resolver as coisas. Mas vamos lá. Então o que, que vai acontecer? Seu programa vai ficar com uma tela branca e vai ficar não vai executar, ok? E normalmente ele escreve uma mensagem de erro em inglês, é igual eu tirei aqui na foto que está aparecendo nesse slide. Ele coloca uma mensagem lá para você e você tem mais ou menos uma dica do que pode estar acontecendo. O legal é que normalmente ele aponta qual que é o arquivo, aponta qual que é a linha que está dando problema, sei lá, linha 10, linha 12. Então você vai lá dentro do seu programa que você está usando, né, por exemplo, um editor de texto, bloco de notas e tudo mais, para escrever o seu programa e então você pode ter uma bela de uma dica. E eu vou aqui simular com vocês agora um possível programa defeituoso. Vamos supor que você vai escrever lá, né? Lembra do alert que a gente escreveu desde a primeira aula? Bom, a gente vai usar ele como um exemplo. Então imagine que você queira mostrar uma mensagem na tela. Este é um teste de mensagem de erro. É isso que tem que mostrar na tela para gente. Só que se você perceber, o que está escrito ali? Está escrito alerta. Ou seja, esse comando não está dentro do catálogo de possíveis comandos do JavaScript, nesse caso, do nosso programa que ele vai rodar. Então, o que acontece? Ele dá um problema. Então você precisa sacar e precisa entender que você vai escrever o quê? Vai ser alert ou alerta. Então é nesse momento aqui que as pessoas que são um pouco mais iniciantes, e não tem jeito, tá? Você só consegue
vamos dizer assim, aquela máxima, ser perfeito treinando. E no início, né, nesse momento que você está iniciando, você vai ter dificuldade mesmo, é normal. Tenha só paciência com você mesmo, dê tempo ao tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa corrigir. Não é alerta, é alert. Ou seja, se você escrever da maneira correta, ele vai fazer o quê? Rodar o seu programa. Ok? Então, isso daqui é só um pequeno exemplo. Olha lá, legal, Sushi achou o erro. Então, quanto tempo demora para achar um erro? Depende muito. Achar o erro depende da sua experiência e o conhecimento que você tem naquele problema e naquela linguagem. Lembra o exemplo que eu falei lá do robô? Que primeiro você precisa entender o problema, seno e cosseno lá nas aulas iniciais? Então, você primeiro precisa entender, porque se de repente, pegando carona naquele exemplo, você não souber nem o que é seno, vai ficar um pouco difícil. Então no início vai dar tudo errado. Por isso o importante é você não desistir. Para frente sempre, sempre caminhando para frente, nem que seja um passinho de cada vez. E os erros mais comuns? Os erros mais comuns que os iniciantes cometem quando estão aprendendo a programar. E eu vou falar de alguns deles agora. Existem basicamente dois tipos de erro em um programa. O primeiro tipo, e o mais comum, são os erros de lógica. Ou seja, o seu programa funciona, mas a hora que ele é executado apresenta o comportamento errado. Como assim? Você pensou na execução dele, não tem erro nenhum ali de comando, de instrução, está escrito tudo direitinho e daí, ele não executa da forma que você havia planejado que ele faria a execução. E esses erros de lógica, para arrumar, você precisa parar um pouco, respirar, ler novamente o seu programa, ir lá de novo na forma que você está resolvendo esse problema, executando passo a passo, de preferência com um rascunho. Exatamente, um papelzinho do lado, um papelzinho de pão, lá que você vai estar rabiscando, escrevendo, e você vai fazer ali os seus rabiscos, simulando mentalmente como o seu programa deveria estar rodando. Por isso que é importante, reforçando novamente, a lógica de programação. Porque você não estudar, se você não se esforçar para que você consiga mudar a forma da sua mente pensar, na hora de você escrever um programa, essa situação de erros de lógica, lógica executando de forma errada, vai fazer toda a diferença, ok? Então, fica esperto com isso. Bom, o segundo tipo é o mais difícil de encontrar, principalmente para o pessoal que está iniciando, que é o erro de sintaxe, digitação errada ou falta de algum ponto e sinal, principalmente as linguagens de programação que exigem que você coloque ponto e vírgula. O JavaScript não necessariamente exige, mas eu, pessoalmente, gosto de colocar o ponto e vírgula, porque eu já programei muito em C, PHP, lá eles exigem, então eu fico confortável com isso. Mas você vai achar o seu ponto de conforto. Bom, para arrumar os erros de sintaxe, você precisa prestar atenção normalmente em pontos, vírgulas, chaves e palavras escritas da forma errada. Uma dica bacana é perguntar para o outro colega, se você tiver essa possibilidade, aonde está o erro. Normalmente quem está muito tempo ali concentrado, às vezes o erro vira paisagem. Sabe aquela paisagem que você nem presta mais atenção quando você sai de casa, aquele ponto de ônibus, aquele ponto de comércio que você sabe, ok, ele tem alguma coisa, mas você nem presta mais atenção. Exatamente o que acontece quando está aquele erro, ok? Então vamos dar uma olhadinha nos possíveis erros de sintaxe agora, para que você possa caminhar junto comigo. Bacana? Então vou abrir aqui o Google Chrome, vou ensinar mais algumas coisinhas a mais, como escrever um arquivo, como fazer aquilo que eu estou já comentando, e a gente vai se aprofundando. Bacana? Então vamos lá, vou abrir o meu Chrome, e você, se puder também, assiste a aula e vai treinando junto, vai pausando o vídeo, porque à medida que você vai treinando, não fica só ali assistindo a aula, que também dá até um sono, né? Você também vai fixando esses comandos, essas coisas aí. Legal? Então vamos lá. Então eu estou aqui com o meu Google Chrome aberto, você já sabe, você vai abrir mais uma aba. A minha aba está vazia. Por que eu estou falando para você abrir mais uma aba? Porque provavelmente essa aba aqui que está vazia, você está com o meu vídeo aberto nesse momento, se você estiver usando o Chrome. Então, abra mais uma guia. O que você vai fazer? Menu de contexto, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. Com isso você vai ter acesso ao console do Google Chrome, aquele console que são para programadores e desenvolvedores. Claro, você já é um programador. Então vamos lá, vamos fazer umas brincadeiras aqui, ó.
Alerta, vamos fazer o mesmo erro que aconteceu lá, que eu mostrei no slide? Vamos lá. Oi, ponto e vírgula, e olha só, ele mostra um erro, então ele fala assim, uncount reference error, alerta is not defined. Então aqui ele está dando uma dica para você, ele está falando assim, olha, o alerta ele não está definido. Então sempre quando você prestar atenção e verificar que existe alguma situação em que ele está falando assim, is not defined, significa que aquele comando que você está buscando, aquela situação que você está digitando, ela não existe dentro do catálogo de possíveis instruções ali do programa. Vou limpar aqui o console novamente e vou mostrar mais um. Normalmente que as pessoas fazem. Então, por exemplo, ela vai escrever uma mensagem, ela esquece de colocar aspas. Olha só, ele está falando assim, ó. Oi is not defined. Você esqueceu, na verdade, de colocar entre aspas para falar para ele o seguinte: é um texto, é algo livre que eu vou digitar ali e você não precisa se importar com isso. É só um texto, isso é para um outro humano, né? Estou conversando com o computador agora. Isso é para um outro humano, então não se preocupe com o que está ali dentro. Simplesmente use este valor. Diferente de você fazer, vou fazer uma coisa um pouco mais avançada aqui, diferente de você colocar 1 mais 2, ele vai mostrar aqui 3 para você, ok? Ele já vai falar assim, bom, se não está entre aspas, não se preocupe, eu vou mostrar isso na aula de operadores, ok? Mais para frente. E se você não colocar entre aspas, ele vai tentar, vamos dizer assim, fazer contas ou fazer alguma coisa com aquele valor. Se você colocar entre aspas, ele vai mostrar, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um editor de texto e vou fazer algo um pouco mais, menos console, um pouco mais realista do que vai acontecer no seu dia a dia. E você pode usar qualquer editor de texto que você tiver disponível. Eu recomendo que você use, se você tiver no Windows, o bloco de notas, exatamente, isso o programinha que já está instalado. Eu uso um outro editor que chama Sublime, ou então você pode usar um gratuito chamado Atom. Você acessa a página dele, atom.io ou io, e ele vai abrir o site para você e ele vai disponibilizar uma área de download. Aqui a minha internet está um pouquinho lenta agora, estou usando a internet agora, inclusive, para poder fazer um backup, mas acessa daí, você vai ver uma página legal. Então vou abrir aqui o meu editor, o Sublime Text, vou aumentar um pouquinho a fonte, senão você vai ter problemas de ver, e eu vou digitar o mesmo comando que eu fiz do alert, só que agora no editor, salvando o arquivo e arrastando para o Google Chrome. Quer ver? Alert. E vou colocar. Vamos parar de escrever oi, porque senão fica muito viciado. Exemplo. Vamos ser super criativo. Olá. Brincadeira, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu escrevi agora um texto, agora eu preciso salvar isso. Para você salvar, você vai no menu File, Save. Eu sei que é um pouco chatinho, porque o editor está em inglês. Esses editores de programação são assim mesmo. Se você tiver no bloco de notas, é o menu Arquivo, Salvar. Daí o que você vai fazer? Salvar e vai colocar assim, no final, ponto .html. Vou colocar aqui na minha área de documentos. Teste.html. Precisa ter o ponto .html no final. Se tiver o ponto .txt, não vai rodar da mesma forma, ok? E para você rodar este programa no formato JavaScript, que é a forma que a gente está fazendo agora, você precisa colocar entre as tags script, ok? E se você ficar um pouco com dúvida, depois você pode acessar aí o programardozero.com.br. Lá eu falo mais disso no curso oficial, porque como eu comentei, isso é um mini curso e eu não tenho tanto tempo e espaço assim. O objetivo desse mini curso é te iniciar, te dar uma apresentação do geral, claro, com a máxima qualidade possível e já fazendo, colocando a mão na massa, tendo os primeiros conhecimentos. Então vou colocar alerte olá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e arrastar isso aqui, vou vir aqui na minha área de documentos, aqui meu arquivo. Se você tiver no Windows, claro, por muito provável que você esteja, o meu aqui é um outro sistema, mas se você tiver no Windows, você abre o Windows Explorer, vai no lugar onde você salvou, ok? Vai aqui no Google Chrome, eu vou afastar um pouquinho as janelas, teste e arrasta para o Google Chrome. O que ele vai fazer? Ele vai executar da mesma forma que se você estivesse digitando no console. Por que eu comecei no console? Justamente já para fazer o quebra-gelo, para você chegar, já ter os primeiros comandos, já se empolgar e seguir junto comigo, porque senão, já pensou?
abre um editor, baixa, instala, né? Fica meio, eu acredito que seria um pouco mais chato. Agora vamos fazer essa simulação, olha só. Eu vou tirar aqui, por exemplo, vamos simular que faz de conta que eu esqueci de fechar a aspas, que é um tipo de erro bastante comum também, tá? Uma vez que você arrastou o arquivo para cá, você pressiona no seu teclado F5 ou Ctrl R, ou então simplesmente vem aqui na barra de endereço e pressiona o Enter novamente. E olha lá, aconteceu aquilo que eu falei para você. O programa ele ficou branco, meio branquinho, não apareceu nada, não executou nada. E a hora que você vai no console do Google Chrome, vamos abrir ele aqui novamente, ele está aberto lá no fundo, mas vamos aqui só para reforçar. Ferramentas do editor, e olha só o que ele falou. Invalid or unexpected token. Vamos lá, afastar aqui um pouquinho. E ele está falando que esse erro está no teste.html, que foi o arquivinho que eu fiz, na linha 2. Se eu vier aqui no arquivinho na linha 2, olha só o que ele está falando, tem algum problema aqui. Então aquilo que eu comentei, ele não vai falar assim para você, olha, você dentro do seu comando chamado alert, esqueceu de colocar a aspas. Quem dera se ele falasse isso, mas também se ele falasse, ele já corrigia para você. Então eu venho aqui e, coloca aspas, venho novamente, Ctrl R, e ele executou o meu programinha. Bacana? Então, além de você ter esse recurso do console, você também pode fazer nesse formato que eu estou te comentando. Cria um arquivinho, você pode utilizar o seu bloco de notas. Eu recomendo que você use ele primeiro, porque você já tem ele disponível, não precisa baixar aquelas coisas, e depois, à medida desse mini curso, você baixa ele, é um editor bacana, igual, bem parecido com esse editor que eu tenho aqui, que ele abre até uma tela meio preta, igual nessa aqui, meio estilo hacker, assim, no bom sentido. Legal? Então vamos voltar para o slide para que a gente possa fazer o fechamento da aula de hoje, para que você possa também continuar as outras. Então vamos lá. Legal, os próximos passos agora. Bom, como a gente viu nessa aula, o computador não vai conseguir executar o programa enquanto algum tipo de erro, e até os mais bobos, estiverem lá. Por isso, esta é a dica mais importante que eu deixei para o final, que é aquela dica que eu comentei lá no primeiro slide. Relaxa, ok? Você achou que eu ia falar o quê, né? Relaxa, fica tranquilo. A gente tem uma certa facilidade como programador de ter a possibilidade de você sair para dar uma volta, beber uma água, beber um café, ou se você está trabalhando em casa, dá uma saída na rua, tira o foco que a sua mente está no problema e desvia o foco dela. Quando você desviar, adivinha só o que vai acontecer? Mágica, ela vai achar onde está o problema, porque você desviou o foco dela. Parece até estranho, né? Falar assim, nossa, então eu não preciso ficar ali. Não, não é isso. Você vai relaxar, você vai ficar tranquilo e também não vai relaxar na primeira vez que você for tentar resolver o problema. Claro que não, tenta resolver. Tá com a cabeça quente, tá esquentando, tá com problema? É segunda-feira? Não tem problema, dá uma relaxada. Segunda dica, né? E aquilo que eu comentei, não adianta você ficar com raiva do computador, de esmurrando o pobre coitado, que não vai adiantar nada. Lembra que ele é uma máquina burra e esmurrar o computador é a mesma coisa que esmurrar uma pedra, não vai adiantar nada. A segunda dica, claro que se você ficar travado, é uma outra coisa também. Copia e cola o erro lá no Google. Então, outros programadores, você não inventou esse erro, outros programadores provavelmente já teve esse erro, então quando você copia literalmente aquele erro e cola no Google lá na pesquisa dele, vai aparecer possivelmente alguma solução para aquele problema, dentro de um fórum, dentro de algum post, dentro de alguma coisa, porque o Google vai achar para você, ok? Então, conselho, o Google é seu amigo. E outra coisa, lá no clã VIP do curso oficial, eu posso tirar mais dúvidas ou erro, ok? Mas, como eu comentei, infelizmente é só para o pessoal que está lá no curso oficial. Se você quiser adquirir esse curso oficial, quiser ter acesso a todo o conteúdo completo, muitas videoaulas, né? Literalmente eu te ensinando, indo aí do seu lado, no bom sentido, e te ensinando, acessa aí programardozero.com.br que eu posso tirar lá no clã oficial, né, no clã VIP, qualquer tipo de dúvida. Mas com certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir, você já está conseguindo nesse exato momento. Lembra, segue o plano do Pink Cérebro. Um passo de cada vez para conquistar o mundo. Legal? Então é isso aí. Despeço de você, espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, compartilha, seja generoso. Fala para mim o seu resultado lá na minha página do Facebook, facebook.com/devsamurai. Tudo junto em minúsculo. Legal? Até a próxima aula.